Ao ouvir a palavra filosofia, logo pensamos em investigar e questionar o conhecimento do homem e do mundo. Pensamos também em grandes filósofos como Platão, Aristóteles e Sócrates. Hoje, no segundo episódio do Geração Franciscana, vamos conhecer um pouco mais deste curso. Bom, a história da filosofia começa lá no mundo grego, mas não na Grécia como conhecemos hoje, e sim no século 7 e 5 a.C. Lá nasceu Tales, considerado o primeiro filósofo da história, e somente 100 anos depois que a filosofia iria chegar à capital grega Atenas, onde Sócrates viveu e compartilhou seus pensamentos. A pergunta de que são feitas as coisas pode soar um pouco ingênua e infantil, mas na era pré-socrática, os pensadores tinham a maior curiosidade em saber de que era feito o mundo e o ser humano. Era a primeira vez que eles estavam colocando o raciocínio na frente da mitologia. E isso foi um feito e tanto. Começava-se a questionar sobre o surgimento das coisas, a pensar que nada vinha do nada, e o mundo era uma eterna reciclagem. Vale mencionar que o sistema político presente naquela época era o monárquico, ou seja, o trono era passado de família para família. O povo logo não demorou para se rebelar. Sendo assim, a monarquia acabou se tornando uma democracia direta. Com a democracia, na era clássica, nascia então a figura do cidadão, que agora podia votar e ter igualdade de direitos perante a lei. E sem dúvida, facilitou a propagação do discurso filosófico ao público, embora mulheres e escravos ainda ficassem de fora do livre direito de expressão. Assim, o pai da filosofia ocidental, Sócrates, distribuía perguntas pelas ruas atenienses. O que é a beleza? O que é a justiça? Por que você pensa no que você pensa? Desse modo, deu forma e método à filosofia como conhecemos hoje. Já na era medieval, um conflito interno fez com que as cidades gregas entrassem em colapso e dessem voz ao Império Romano, que não era muito chegado à filosofia. Consequentemente, durante séculos, a filosofia ficou apagada. Sorte que a luz no fim do túnel foi trazida por Santo Agostinho, o qual foi o primeiro pensador a fundir a doutrina cristã com abordagens da Grécia clássica. Esse esforço de unir as duas ideologias foi a principal tarefa da escolástica, corrente que buscava uma justificativa racional para a crença em Deus. Curioso, né? Mais além, no período renascentista, o ser humano volta a ser o centro das atenções e das inquietações filosóficas. O uso da razão e da evidência empírica auxiliam na investigação do mundo, tendo como grandes nomes do período Maquiavel na filosofia e na arte da Vinci, Botticelli e Michelangelo. O século XVII batiza o Iluminismo, movimento já da Era Moderna, que coloca a razão e a ciência acima da religião. Nações poderosas surgem: Grã-Bretanha, França, Espanha e Portugal, cada uma delas com suas colônias ao redor do mundo, dando voz a uma próspera classe média. Hobbes e Bacon são pioneiros nessa era, inaugurando o período como a Idade da Razão. Descartes vem logo em seguida a somar com a fundação do pensamento moderno. Não podemos esquecer de John Locke, que diz que não é a razão, mas a experiência a fonte de conhecimento sobre o mundo. A fim de questionar o conhecimento epistemológico adquirido até então, Kant entra em cena e diz que a razão não é absoluta e que não se pode responder a tudo. A partir disso, a filosofia passou a ser uma grande teoria do conhecimento. O que é realmente possível de se conhecer, tendo em vista os limites da nossa razão? Bom, meu nome é Isis Zanardi, eu sou formada aqui pela instituição na filosofia. Faz 6 anos que eu estou na instituição, porque agora estou completando o mestrado em ensino de humanidades e linguagens. O que foi mais interessante porque eu vi todas as passagens de centro universitário, antes o UNIFRA, né, para Centro Universitário Franciscano e agora Universidade Franciscana, que você conhece muitas pessoas, troca grandes conhecimentos com grandes profissionais que permanecem ou também não estão mais na casa. E a melhor coisa, pelo menos neste período de graduação, além dos professores
professores foi porque desde cedo teve o programa de iniciação à docência, que é o PIBID, o qual eu tenho um carinho muito especial porque ele te inicia tanto para ser professor como também para a pesquisa, que me deu a condição de hoje estar no mestrado e ter passado em primeiro lugar, que eu faço parte da primeira turma do mestrado. Foi interessante porque, assim como a filosofia, ela tem uma ideia de andar pelas demais disciplinas com uma tranquilidade, uma facilidade. Por ser um mestrado multidisciplinar, isso também continua acontecendo e ainda mais facilitando com que eu aprenda com os outros colegas, ou seja, tem pessoas formadas em jornalismo, publicidade e propaganda, terapia ocupacional, geografia, história, enfim, você começa a conhecer outros mundos e outros olhares. Então aqui, de certa forma, é um momento de troca. Ao longo dessa caminhada, o que a gente pode dizer da UFN é que tu leva os amigos, porque aqui é o momento que você constrói verdadeiras amizades, o profissionalismo, que a gente nunca pode esquecer que aqui você se forma um excelente profissional, você aprende muito, você recebe bastante não, mas ao mesmo tempo, parabéns. E o apoio dos professores, porque se você tem um projeto e você quer levar isso adiante, tem profissionais aqui que encaram contigo essa situação. A saudade com certeza vai ficar, mas vá que volte futuramente, né? Então, o carinho, como eu disse, é enorme, devo muito a ela, porque se hoje eu sou a profissional que eu sou e tem outros ambientes escolares me procurando para que eu possa lecionar e estar junto dentro dessa comissão de professores, para mim é extremamente importante, porque eu devo muito à formação aqui. Olá, com certeza uma satisfação estar falando sobre o ensino e compartilhar um pouco das experiências vividas junto à Universidade Franciscana. Meu nome é Neymir Menques, 28 anos, sou egresso do curso de Filosofia, licenciatura plena. Atualmente trabalho no Serviço de Pastoral Escolar aqui no Colégio Marista Santa Maria. Falando do meu curso, minha passagem pela então Unifra. Quando a gente escolhe um curso, a gente quer também ter na nossa certificação uma boa instituição. E acredito que isso me levou ir para a Unifra. A opção pela Unifra se deu muito pela tradição da instituição na cidade, a qualidade da formação do seu corpo docente e também a qualidade da formação de novos docentes, professores, a tradição do curso de filosofia dentro da instituição, há mais de meio século de história do curso. Creio que a preparação do acadêmico para a docência, as aulas de didática, o acesso e incentivo a programas como o PIBID, Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência, são pontos que eu destaco também hoje diante dessa necessidade e carência que a gente tem de ter professores no nosso ensino. Os valores pregados pela Universidade Franciscana, como também pelo seu corpo docente, fazem com que a gente saia mais humanos e veja o mundo com mais humanidade, ou seja, com menos egoísmo, com mais ações que visam o coletivo, valores que a gente herda também de toda essa passagem pelo centro universitário, hoje universidade. Destaco dentro desse cenário das aulas de ética, a questão do que é certo ou errado, o que se faz, o que não se faz, o que posso, devo e quero. Todo o incentivo e a participação de seminários, congressos, são pontos que nos qualificam como acadêmicos dentro da instituição. Enfim, acredito que na minha formação, ter esse vínculo, essa certificação, soma muito na minha caminhada. Se hoje assim chamamos Universidade Franciscana, é porque ela teve um mérito e teve competência para alcançar esse patamar, com qualidade, dedicação e os valores, conhecimentos herdados, acho que acompanham e marcam todos que ali passam e possam dali sim propagar para o mundo profissional onde a gente atua. O curso de Filosofia da Universidade Franciscana existe há 60 anos, preparando novos pensadores para questionar e investigar os conhecimentos do mundo e do homem. Vocês conheceram um pouco mais sobre o curso de Filosofia. Para saber de outras áreas, fiquem ligados no próximo Geração Franciscana.